É na Areia Podcast, mais uma edição aqui. Nessa semana, este programa é gravado. Eu sou Robson de Castro e estamos recebendo aqui o pessoal da Associação Comercial de Mongaguá, Ivo Nardi, Deise Marchiori e Gabriela Ramanzini. É isso, sejam bem-vindos ao Penária Podcast. Obrigado. Vocês estão participando da 109ª edição, se não me falha a memória. 109 pessoas já passaram por aqui, batendo papo com a gente. Sejam bem-vindos e eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque é um momento único na história de Mongaguá, nessa questão da associação comercial voltar a ser atuante, né? Então seja bem-vindo, Ivo, Deise e Gabriela. Bom, Bom, eu dou a palavra para as meninas aí. primeiras damas, né? Vocês tirando para o ímpar aí. A Deise vai começar? Aquelas vêm assim, a gente é uma diretoria bem unida, né? Então, assim, o Ivo já dá as vezes para as meninas, o presidente é ele, tá? Representatividade feminina, né? Nessa É associação. importante. Eu acho que Legal. primeiro, acho que a gente está muito feliz, né? De poder concretizar esse sonho, né? Que a gente... Aí, eu posso dizer, o ano passado, efetivamente, né? Mas eu acho que desde 2020, né? Quando começou a pandemia, a gente criou um grupo de comerciantes para a gente poder também se ajudar. E depois também veio, né, a necessidade que a gente percebeu criar algo mais estruturado e mais organizado. Eu acho que a associação veio para contribuir, para unificar, né, os comerciantes, porque até hoje a gente não tinha, né, essa união, né, entre nós. Então, acho que a pandemia fortaleceu, porque todo mundo, né, passou apuros naquela época. Nenhum comerciante acredito que tenha ficado tudo bem, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E também, depois, quando a gente resolveu, né, criar esse grupo, né, alguns comerciantes se uniram para a gente poder criar um grupo, né, extraoficial, digamos assim, para que a gente pudesse, né, depois a gente viu a necessidade, inclusive foi a Deise que foi né, quem teve essa ideia da gente poder realmente criar uma associação, né, que a gente não fazia a menor ideia do que seria, mas criou-se essa... Por onde começar, né? Por onde começar. A gente só sabia que existia uma associação que estava inativada e a gente não sabia nem por onde começar. Então, a gente teve ajuda, né, do Ivo, eu fui lá, mandei mensagem pro Ivo, vamos fazer, né, ajuda a gente. Aí o Ivo falou, Vou não, tentar, então né? vamos tentar. Coloca o advogado também, né, que no meio da coisa, porque a gente precisava de apoio jurídico para a gente poder ter esse respaldo, e aí foi quando a gente entrou com o processo na justiça para poder fazer a reativação da associação, né, e aí no dia 1º a gente pôde aí ter essa grande vitória, né, com vários comerciantes participando, e o pessoal não queria ir embora, né, aquele dia a gente percebeu que as pessoas não queriam ir embora, você inclusive estava presente, Sim, né, sim. porque a gente percebe que tem essa necessidade, eu não sei vocês, mas acho que a gente percebe que tem essa necessidade, né, as pessoas estavam precisando realmente de ter uma referência na cidade para que os representasse, né, e por enquanto a gente está só com boa vontade, né, porque a gente está começando do absoluto zero, a gente não tem nada, mas a gente tem muita vontade de fazer com que a associação caminhe a passos largos e consiga trazer um retorno assim, efetivo para o empreendedor, né? Que a gente precisa muito. A gente está precisando alavancar aqui o comércio da cidade, né? Tem muitos desafios, né? Então a Deise foi uma pessoa que Chave cutucou todo mundo. total. Chave total. Quer Na contar o verdade, bastidor, Deise? Na verdade, assim, esse é um desejo meu muito antigo mesmo, assim. Vamos falar de uns 15 anos atrás. Porque há muitos anos que a Associação Comercial, a antiga gestão, estava muito assim, né? Eles não estavam atuando na cidade. Havia uma associação, a gente sabia, mas a gente não tinha notícias dela, na verdade, né? Eles não faziam absolutamente nada. E assim, a gente queria participar, a gente queria até formar uma outra, porque a gente não sabia que não havia a possibilidade de formar uma outra associação. Então, houve umas reuniões lá, a Lúcia, Lucas, né, fazia as reuniões lá no bar, antigamente, né, ela tinha o bar do Cé Lucas, fazíamos umas reuniões lá, mas, assim, o negócio ficou tão difícil que a gente acabou desistindo naquela época. O ano passado, quando era junho do ano passado,
A me Gabi lembro. chegou lá na papelaria e falou assim, Deise, a gente precisa fazer alguma coisa, eu não me conformo esse movimento, não sei o quê, nananã. Bateu o desespero. Bateu o desespero. Ainda não, Depois, ainda não, depois. olha isso. Então já tá pro Aí a coisa desespero ainda de ia fechar. piorar, né? A coisa ainda ia piorar, porque em agosto fecharia a Avenida Marina para reforma, que duraria 5 anos. meses. 5 meses. Nossa, foram 5 anos. Verdade. Não, 5 meses. Mas aí a gente começou a conversar, a gente foi falar com a Paula do Turismo, a gente foi falar com o prefeito, não sei o quê. E aí, nisso, eu comecei a ver que a gente estava formando um grupo legal que a gente poderia tentar fazer essa associação, né? Sair do papel, se tornar realidade novamente. E aí a gente começou a focar na associação. A princípio foi o inconformismo da Gabi, né? Para a gente tentar fazer alguma coisa, calendário de shows, de eventos e não sei o quê. Mas aí, no fim, a gente acabou juntando um grupo bacana e realizou, né, esse sonho. É um sonho, a princípio, meu, mas eu acredito que de muitos comerciantes aqui dessa cidade. Só complementando um pouquinho o que você está falando, o que eu acho mais interessante desse grupo que foi formado é que, assim, que ele é apolítico. Não temos ninguém que exerça cargo ou função, cargo de confiança na prefeitura, ou é servidor público, ou pessoas que são afiliadas a algum partido X ou Y. Assim, nada contra quem exerce esse tipo de função, atua nessas atividades. Mas, assim, eu, Ivo, sou um cara assim que eu nunca botei fé na associação comercial. Por quê? Porque assim, a gente não tinha boas referências, né, da associação que aqui existia. Então, assim, eu, como comerciante, né, a minha loja existe desde 89, e assim, a gente sempre foi carente de representatividade. E aí, de repente, essas duas malucas, né, ano passado, um pouquinho antes, já começaram a plantar a sementinha da associação comercial. Então, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. É exatamente aquilo. Descobre que o CNPJ tá baixado, que não tem o que fazer, aí corre atrás do advogado. E assim, todos esses embrólios vai tomando uma proporção tão grande, aí você acaba envolvendo outras pessoas. E quando você vê, o grupo já é maior. E todo mundo fala, pô, eu quero essa representatividade, eu quero, vamos buscar apoio com fulano, com Beltrano, durante a pandemia. Quem que representou os comerciantes junto à prefeitura, ao Estado? Ninguém. No Agenor de Campos, quando a Nossa Senhora de Fátima ficou fechado, quem que representou o comerciante que estava descontente, que estava quebrando? Ninguém. Na Marina? Ninguém. Por quê? Porque todo mundo desunido. Então, assim, um dos lemas das associações comerciais é que juntos sempre somos mais fortes. A gente acrescentou aqui, juntos sempre seremos mais fortes. Mas assim, a ideia é a mesma. É a união. Né? A união faz a força. Então, se a gente não se unir, sim, eu acho assim, que é bem complicado a sobrevivência do comerciante, principalmente nos dias de hoje. Não, e foi um baque enorme para todo mundo que veio a pandemia, afetou todas as atividades comerciais no país, aí teve aquela briga política enorme, que ninguém se entendia nada. E quem sofre é o comerciante, né? E Sim. ninguém vê o lado do comerciante, né? Por um lado... Porque muitas vezes é mal visto. que é O mal... empresário é mal visto. Eu ia falar isso. É o explorador. É o vilão. É o vilão. No Brasil é explorador, né? Absurdo. Em qualquer outro país do mundo, o comerciante... Recebe incentivo, né? E aqui não, a gente, ao infelizmente, contrário. é quase marginalizado, né? Digamos assim, você vai ser empreendedor, nossa, né? A pessoa já até te olha estranho. Na verdade, para você empreender nesse país aqui, você tem que ter muita coragem, né? Porque o que tem de despesa para pagar... Impostos, né? Tributos. Então, assim, quando a gente... Eu acho que também essa cooperação que existe, de, por exemplo, eu tenho um conhecimento, eu passo para a Deise, eu passo para o Ivo, mesma coisa, ele tem um conhecimento, passa para mim. Então, essa troca também entre os associados, eu acho que vai ser, assim, de grande valia. Por quê? Porque a gente nunca sabe tudo, né? E que nem, meu pai já está há 45 anos na cidade, né, com a peixaria, mas a gente ele não nasceu sabendo, né, ele foi tocando de acordo com o conhecimento que ele tinha na época, e assim, já passou por todas as crises possíveis e imagináveis, a Deise também está aqui há muitos anos, o Ivo está há muitos anos, então assim, nós assim, já passamos por todas as crises.
Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que. A tecnologia, né? Hoje nós temos aqui o podcast, temos muitos meios de comunicação, Instagram, Facebook, enfim. Então a gente precisa se atualizar, porque aquele empreendedor que não estiver se atualizando hoje, ele não vai conseguir, né, ir para frente. A realidade é essa. Então, a gente se unir também é uma forma da gente se apoiar, né, com o nosso conhecimento, com o que a gente tem. O que a gente não souber, a gente também vai buscar, né, porque a gente também vai ter o apoio do Sebrae, né, que isso é muito importante, porque muitas vezes eu penso assim, a pessoa vamos supor, uma cabeleireira, ela abriu um salão porque ela estava descontente, trabalhava para alguém, foi abrir um salão de beleza. Ela entende de cortar, às vezes, cabelo, mas ela não entende de gerenciar a parte contábil da empresa, a parte financeira, a parte de RH de funcionários. Então, às vezes, ela quer fazer tudo, só que a gente sabe que não dá pra gente abraçar o mundo. Então, às vezes, você quer cortar cabelo, você quer fazer a unha, você quer cobrar. Então, quer dizer, e a gente sabe que não dá. E também a gente também precisa gerar empregos, né? O Ivo participou agora recentemente do Jovem Aprendiz, né? Aquele projeto Sim. que a prefeitura tá fazendo, litoral, né? O programa do Estado de São Paulo. Gaguá foi a primeira a apresentar o projeto Jovem Aprendiz Paulista. Então, acho que isso tudo vem para trazer conhecimento e para que a gente também possa utilizar esses recursos que vêm do Estado, que vêm da Prefeitura, para que a gente também possa inserir aí o jovem, né, no mercado de trabalho, porque a gente não quer ficar demitindo funcionários, a gente quer começar a contratar. Porque, infelizmente, quando você passa na crise, a primeira coisa que você pensa como empreendedor, não sei se eu estou errada, mas assim, vou começar a cortar custo. Então, começa o quê? Você cortou tudo. Última coisa, vou cortar a folha de pagamento. Por quê? Porque é um valor, assim, além daquilo que você paga para o funcionário, o valor que você paga para o Estado é muito alto. É o sócio, né? É o sócio. Nosso sócio majoritário, eu sempre digo isso, nosso sócio majoritário é o governo. É o dono. Não é? Ele é o dono da empresa, a gente só está administrando para ele ganhar o dinheiro. Então, assim, realmente a gente precisa, né, ter conhecimento e se unir com empresas também que vão nos dar benefícios, que é isso que o Ivo também está buscando, né? Acho que você pode falar um pouquinho dessa parte, né, Ivo, que você está indo atrás. A gente já se reuniu com a Sicredi, né? Assim, a gente... Posso falar o nome de... Pode, à vontade. Só puxa um pouco o teu microfone. Só um pouquinho. Desculpa, que eu puxei aqui, que eu trouxe uma colinha. Não, pode aproximar, pode puxar um pouquinho mais pra... Assim, não fazendo publicidade para ninguém, entendeu? Mas assim, aliás, se vocês quiserem ajudar a associação, fica à vontade, tá? Associe-se. Já tem empresas grandes que já vão se associar conosco. Por exemplo, todas as associações, principalmente aqui na Baixada Santista, elas têm convênios com empresas muito grandes, com representatividade, cooperativas na área da saúde, planos funerários, e assim, a principal pergunta do cara que entra na associação é: eu vou ganhar com isso? Né? O que eu vou ter de vantagem na associação? Aí tudo bem, aí a gente vai entrar nos produtos da associação. Então, por exemplo, a gente aqui no litoral, as associações normalmente têm convênios com a Unimed Santos. O que acontece? A loja da Daisy, por exemplo, a papelaria Marchiori, ela tem o plano de saúde que ela paga X. A associação, aliás, a papelaria sendo associada, né, da associação comercial, ela vai ter um benefício de um desconto de X% junto com a Unimed. A Peixaria Paulista, mesma coisa. A Casa Nade, mesma coisa. E assim como o cabeleireiro, como o encanador, quem for associado, prestador de serviço, e for associado à associação comercial, ela vai ter esse tipo de benefício. Eu quero um plano funerário. A Ozan já quis entrar com parceria. Né? Estamos estudando, tentando ver um preço mais viável para o associado, porque assim, todo mundo fala, eu não preciso de um plano funerário. Mas na hora que a tragédia acontece, você acaba assinando qualquer papel e acaba gastando fortuna. Então, um plano funerário, por exemplo, também é um dos produtos que as associações têm para agregar valor. A Sicredi está entrando conosco também para dar vantagens em boletos, a cesta de serviço bem mais reduzida, máquina de cartão de crédito com taxas reduzidas para os associados. Então, assim, o cara que está pensando em se associar, ele tem que olhar com um pouco de carinho e ver, tem mais gente atrás. Não são só esses 3 malucos que estão aqui, assim como os outros membros, né, que somos 9 na diretoria. Não são só esses 9 doidos. Já tem 52 doidos com a gente. Então, assim, venha ser mais um doido para atender, agregar e se associar.
E claro, você também, se tiver interesse, vai ter os benefícios dessas empresas, fora as outras que queiram participar conosco, como certificado digital e a ajuda comercial, enfim. SPC. O que vier para agregar, a gente está aceitando. Mas o caminho é esse, né? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? O Andorinha não faz verão, né? Para crescer, a associação precisa de sócios. Porque, assim, ideias e projetos nós temos, né? Nós temos muitas ideias e, assim, eu falo isso e é verdade. O céu é o limite para uma associação comercial. A gente pode fazer tanta coisa pelo comércio, pela cidade, né? Só que, assim, a gente precisa de sócios, né? Então, associem-se. Gente, associem-se. Por exemplo, assim, né? Você está falando exatamente das pessoas se associarem. Uhum. Mongaguá. A cidade fez alguma campanha do Dia dos Pais? Não. Há muito tempo não tem nenhum. Dia das Mães teve alguma coisa? Tipo assim, olha só, todas as lojas associadas vão ter um benefício, vão ter um sorteio. Não tem. Há muitos anos, aliás, acho que nunca aconteceu isso em Mongaguá. Um final de ano, de Natal premiado, por exemplo, que sorteia um carro. Não tem incentivo. Eu até, desculpa te interromper, assim, eu até trouxe uns dados que eu dei uma pesquisada. Em 2021, por exemplo, no Dia dos Pais, isso âmbito nacional, né? Tô falando, né? Teve um crescimento de 16,1% nas vendas no Brasil. Né? E no ano passado, esse aumento foi de 11,7%. Isso em relação ao ano anterior. Só que assim, desses 11,7%, se você for pegar esse montante inteiro, apenas 9,2% do faturamento tem loja física. O resto é tudo virtual ou turístico, né? Alguma outra coisa nesse sentido. Loja física, dessa mudança toda, desse crescimento todo, só 9,2%. Isso aqui eu peguei, para dar a referência, eu peguei na CNN Brasil. Esse ano, eu peguei no CNC, que é o Conselho Nacional, a Comissão Nacional dos Comércios, a estimativa de crescimento para esse ano no Brasil, para o Dia dos Pais, era de 7,6 bilhões de reais. Parece muito, mas se você for pegar isso nacionalmente falando, é pouco. Isso significa 2,2% em relação ao ano passado. Agora, se você pegar como referência os 9,2%, que foi a margem que teve as lojas físicas, em cima desse 2,2%, é pífio. É um resultado patético para as empresas físicas que tem vitrine, que tem porta. Então, assim, a gente tem que se reinventar. Sim. Como você falou, que nem eu olho para a Daisy e eu falo, eu queria ter essa desenvoltura. Apesar de ser formado em comunicação, eu ter a desenvoltura que ela tem na loja dela. Assim, eu sou formado em comunicação, mas eu tenho vergonha de falar, fazer vídeo, ela vem e funciona. Eu danço. Entendeu? Assim, as pessoas que são engessadas aos métodos antigos vão acabando ficando ultrapassadas. E se você não se adaptar, você é atropelado, cara. O mundo é dinâmico, né? Não tem dó. É dinâmico, não tem dó. Daqui para frente, assim, a gente percebeu uma evolução muito grande desde a época da pandemia com a parte de comunicação e marketing, né? Então, somente quando você, assim, se você quisesse aparecer na mídia, era só no rádio e TV antigamente, né? Ou, assim, eu digo para os comerciantes em geral, né? Não era uma coisa muito usual você pegar, por exemplo, a Daisy, que faz a publicidade lá no canal dela do Instagram, enfim, na rede social dela. Não era normal você pegar um comerciante fazendo isso. Você via mais, era um youtuber. Não, alguém que aparece ainda fala assim, nossa, a Daisy é uma maluca. Não é? Tipo, eu quero se aparecer. Eu imagino que deve ter gente hoje falando, se você mas... fizer isso... se você não fizer essa divulgação, você é morto, né? Tá morto. Porque você é sempre lembrado. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Toda hora entra gente e fala assim, eu te acompanho lá no Instagram. Às vezes a pessoa, olha, só me conhece pelo Instagram, é engraçado. Aí vai lá na loja, né? Porque foi. Você já tem a loja há quantos anos? E você já tem a loja há quantos anos? 30. Tá vendo? É o que eu falo. A pessoa conhece ela, uma loja de 30 anos. Não é só os baianos. Todo dia 30 anos pra cima. Outro dia mesmo chegou uma menina, eu te sigo. Quando ela me viu lá, né? Eu saí de lá de trás dela. Eu te sigo. Eu me senti uma youtuber. Mas eu segui, né? É isso. Não menosprezando a categoria, né? Que é muito legal. Eu acho que quem trabalha com a mídia, eu acho que tá certíssimo. Porque é um meio de comunicação
É de graça, você tem ali, né? Não é que nem uma televisão, quantos milhões que a pessoa tinha que investir numa TV, numa propaganda de rádio. Perfeito. Então hoje, às vezes, você tem a mídia, mas você não aproveita. Né? Então, por exemplo, seu espaço aqui, a gente está vindo aqui falando sobre associação. Isso vai ter uma repercussão. E a gente, uma coisa que eu até comentei com a Deise, né, e com o Ivo, eu achei assim, eu não esperava a repercussão que a associação está tendo nesse momento, não sei vocês. Mas assim, eu não esperava, né, esse burburinho todo, porque assim, a gente tem recebido muitas mensagens, né, nos nossos privados, né, nos nossos celulares, assim, muita gente comentando que viu, ficou sabendo da associação, tem interesse em saber mais sobre a associação, né? O que faz, onde vive, como se reproduz. Quem são, né? Então, assim, a gente, no primeiro momento, acredito que seja mais essa força de vontade que a gente tem, porque assim, gente, a gente não tem nem a garrafinha de água para colocar lá, o cafezinho para servir, mas a gente já teve um espaço cedido por um dos nossos diretores, né, que é o Daniel, da MB Vidros, preciso fazer a propaganda, né? Porque afinal de contas, ele cedeu um espaço muito legal, que fica ali em frente, ao lado do Zonose, em frente ali ao teatro, né? Então é um espaço bem bacana, né? Que a gente vai poder desenvolver a associação comercial. Mas como diz o Ivo, a gente está aceitando doações de cadeiras, mesas, fiquem à vontade. Assim, a gente está aceitando até uma garrafa térmica. A gente já está falando, né? A gente só tem a boa vontade, né? Essas 52 pessoas que se associaram, elas se associaram porque elas acreditaram na nossa ideia, no nosso projeto, no que a gente tem a oferecer, na representatividade que a associação vai ter para o comércio. Porque assim, onde é que fica a associação? Não fica, porque não tem. Né? Nós estamos reerguendo. Não tinha, né? Não tinha, agora eu respondi. Onde é que fica? Não fica, porque não tem uma associação comercial. Então, no dia 1º, a gente fez com que ela renascesse. Depois, primeiro passo, vamos dar entrada, né, para registrar a ata, aí depois do registro vai para a Receita Federal, que isso vai ser um imbróglio também por conta do CNPJ que está baixado. Não sabemos ainda qual vai ser o destino, se vai usar o mesmo CNPJ, se vai ter que fazer uma nova empresa. Então isso, infelizmente, essa morosidade, talvez, o meu medo é que esfrie, né, isso nas pessoas. Mas assim, a gente em contrapartida, a gente já foi atrás de uma série. A gente tá correndo por fora, como tá correndo por fora. A gente tá correndo por fora. Já deixando tudo esquematizado. Tudo assim, ó, sabe os cavalinhos ali, prontinhos pra... Exatamente. No jogo correr. Você tem que ter estratégia. Gente, é o seguinte, por enquanto não dá pra fazer nada, tá? Porque o CNPJ tá baixado. Eu só vou me reportar a vocês quando o CNPJ for ativo. Não dá pra falar isso para as pessoas, para os associados. Então, olha, a gente sempre foi muito claro. Temos esse problema com a Receita Federal, vamos atrás. A associação comercial tem uma conta bancária, mas eu, como administrador provisório, eu não tenho acesso a essa conta bancária. O cartório ainda não me deu a ata. Então, assim, eu não posso ir no banco e falar, por favor, eu sou presidente, eu quero mexer nessa conta. Eu não tenho ainda esse poder, infelizmente. Então, assim, enquanto isso não se resolver, a parte burocrática, a gente não vai conseguir colocar os pingos nos is, né? Literalmente falando. Então, assim, é esforço. Vai lá, conversa com a Unimed, vai lá e conversa com a Ozan, vai lá e conversa com a Sicredi, já vai lá, já temos a sede, agora a gente precisa ir atrás de gente para produzir fachada, né? Vamos ter que ir atrás de internet, ir atrás de mobília, porque assim, não tem nada. Nós não temos nada. Nós temos boa vontade e muito esforço. Uma coisa que a gente sempre falou, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não dá. Eu vou ficar na arquibancada, eu quero só assistir. Eu vou me associar, mas eu só vou assistir. Assim, eu também não tenho tempo. Elas também não têm tempo. Ela tem as coisas da empresa dela, tem a casa dela, tem a família dela, a Deise é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Só que assim, se a gente não se mobilizar, se você não criar o tempo, cara, a gente vai ser esmagado. Porque assim, infelizmente, outras pessoas têm tempo para pensar nisso. E se a gente não pensar, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar para trás. E já tá ficando, né? Se a gente sim, Mongaguá. Uma providência, a gente vai continuar cada vez, né? Degringolando. E uma coisa que eu até comentei ontem, né? Fui numa loja, e aí comentei com a moça, falei assim, que eu escutei uma moça vindo conversar com ela e falar que mal da cidade, mas assim, poxa, Mongaguá, não sei o quê, não tem nada, nananã. Aí eu falei assim, poxa, como eu gostaria que a conversa de turistas que vêm para a cidade fosse diferente.
né, que as pessoas chegassem aqui com orgulho e falar, caramba, como há anos atrás, né, na época da nossa adolescência, um pouquinho mais para frente. Então, assim, Mongaguá é uma cidade muito quista, muito, né, frequentada e bem frequentada. Então, Mongaguá, nossa, eu tenho amigos, assim, até hoje, né, que são do interior, né, no meu prédio vinha muita gente. Então, assim, é legal você chegar e falar que a sua cidade é a melhor cidade do litoral. Né? Então, eu acho que é isso que a gente pretende, porque a gente, praticamente todo mundo aqui nasceu aqui. Então, a gente quer realmente que a cidade, ela dê frutos. Né? A gente, no dia 1º, como a Oi comentou, a gente plantou uma sementinha. Então, estamos regando, adubando, mas a gente precisa realmente fazer ela crescer. E a gente só vai conseguir fazer o crescimento da associação com a ajuda dos demais associados. Né? A gente não faz nada sozinho. Eu acho que o legal dessa nova diretoria é que, além de ser um pessoal assim, bem cabeça aberta, jovem, né? E que está disposto a trabalhar, é essa união que a gente tem. Porque o Ivo, apesar dele ser o presidente, a Deise a vice, a gente tem uma parceria bacana. Ele não se coloca como acima de nós, ou ela não se coloca como acima, e sim como alguém que vai estar ali na direção, né, representando, assinando, enfim. Mas a gente até falou, né? Vamos fazer junto. Isso aqui um parlamentarismo. Não, a gente decide tudo junto. Tudo votado. Nada é imposto. Né? Que dia tudo por enquete. Vai o boleto? Posso falar? Exatamente isso. Tudo no voto. Meninas, o que você acha? Vamos propor uma enquete assim? Porque assim, a gente não quer nada monocrático. Assim, a minha opinião, eu gosto de amarelo. Ela gosta do verde. Pô, o que vai ser do azul? Tem que chegar num consenso, né, todo mundo. Que a maioria decidir, a gente coloca. Entendeu? E também, se não der, a gente testa. Gente, assim, acho que ninguém que tem um comércio ou que vive consegue dizer assim, eu sou 100%. Ninguém é 100%. Todo mundo tem o direito de errar. Se a gente errar lá na frente, a gente vai ter a hombridade de falar, não, nós erramos aqui, nós vamos voltar atrás e vamos fazer outra coisa. Aliás, infelizmente, a gente mais erra do que certo. Né? Mas pelo menos a gente está aqui tentando. O importante Eu acho que o mais importante é a vontade de querer, né, fazer. Como eu falou, ninguém tem tempo. A gente também não tem tempo, mas a gente se desdobra, faz das tripas coração para poder fazer com que isso se torne uma realidade, porque é isso que a gente quer. Porque a gente a gente não aguenta mais reclamar das mesmas coisas, a gente não aguenta mais ficar falando dos mesmos assuntos. Vamos começar a reclamar de coisa nova, né, gente? Do problema novo, porque chega, né? Já deu. Agora tem que ser uma nova era, né, na cidade. Até porque a associação comercial, a intenção dela é minimizar problemas que afetam todo o comerciante, o cara que venda produto, que tem serviços, que faz qualquer atividade econômica na cidade, para que as pessoas tenham mais tempo, né? De certo modo, né? E o comércio, no modo geral, cresça, gere mais empregos, que vocês falaram. É um grande desafio hoje em dia no Brasil, e aí a gente fica no micro-universo que é Mongaguá, de criar oportunidades para crescer, para ter lucro, porque o empresário quer lucro, a verdade é essa. Mas esse lucro, chega um momento que você tem que compartilhar, tem que chamar mais gente para ajudar no comércio. E assim, é que nem um comentário particular meu. Recentemente eu estive em Peruíbe e eu vi a quantidade de comércios que tem lá. Né? E Mongaguá, infelizmente, como vocês citaram, não por problema de quem empreende, mas pelos problemas que a cidade passa. Lá tem um nível e um tipo de comércio muito maior do que Mongaguá tem. Porque falta investimentos. Só para concluir, a urbanização de Peruíbe é muito melhor do que Mongaguá. E isso afeta nos negócios de vocês, né? Infelizmente. E assim, isso que você está falando da urbanização, isso porque Mongaguá lá atrás foi uma das primeiras até uma hora da praia. Antigamente, a Praia Grande era no Areião. Era. Às vezes você tinha que ir pra Praia Grande, você tinha que atravessar pelo rio. Às vezes enchia o rio, você não atravessava aqui no Rio Tinga. Então, assim, Mongaguá já tinha praia. E assim, infelizmente, ela foi ficando para trás. Super benquisto, amigo da minha família, falecido Dr. Wilson, foi um político na cidade, além de um super médico. Ele falava que Mongaguá tinha tudo para ser um condomínio fechado. Assim, sabe? Bem estruturado. Só que, assim, infelizmente, as circunstâncias acabaram que a facilidade de acesso de São Paulo, o poder aquisitivo das pessoas é baixo. Vem para cá, vamos abaixar, então, vamos baixar um pouco o sarrafo para o pessoal conseguir ter condição de comprar. Isso foi popularizando na cidade. Obviamente, como a Gabi já falou, a qualidade do turista caiu.
assim, não desmerecendo o turista que vem aqui hoje, ou o pessoal que se mudou para cá. Mas assim, antigamente, nos anos 90, anos 80, Mongaguá era palco de filme. Assim, tudo bem, não era nada de mega produção. Mas quantos filmes foram gravados em Mongaguá? Já deu 3, 4, para mais. Sabe? Antigamente Mongaguá tinha cinema, tinha 3 cinemas. Isso nos anos 70, anos 80. Hoje em dia nós estamos em 2023, não tem um cinema em Mongaguá. E Itanhaém tem. Itanhaém tem. Na Praia Grande tem, tudo bem. Praia Grande tem um baita no shopping. Mas assim, você acha que Mongaguá não comporta? O problema é, quem vive aqui sai de Mongaguá para gastar em outro lugar. Quero comprar um tênis. Dificilmente ele vai andar aqui no centro, vai andar na Nossa Senhora de Fátima. Ele pega o carro e vai até o shopping. Então assim, os outros comerciantes das outras cidades também padecem desse problema, desse mal. Só que assim, existe uma associação comercial por trás. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer a campanha. Todas as empresas que vendem peixe, frigorífico, açougue, então vamos fazer uma campanha aqui para a cidade, você que trabalha no ramo alimentício, os restaurantes, vamos fazer uma campanha, loja de material para construção, papelaria. Não tem isso. Fazer concursos, né? Eu acho que é legal você, que nem agora teve esse final de semana no shopping, né, mesmo da Praia Grande, que nem eu falo, falta eventos, né? E assim, uma das minhas... Evento de qualidade, né? Evento de qualidade, né? Então assim, eu sou formada em turismo, né? E foi um dos motivos pelo qual a gente foi conversar com a Paula, quando lá no início, né, eu conversei com a Daisy, foi porque eu sempre entendi que o turismo e o comércio, eles estão interligados, não tem como viver sem, ainda mais Mongaguá, que é uma cidade completamente turística, a gente não é industrial, né? Então a gente depende do turista, porque tudo bem, a gente tem os moradores, eles são importantes com certeza, cada morador é importante para a cidade, mas o turismo, ele traz mais renda para a cidade. Né? E assim, gente, as pessoas precisam se atualizar. Tem muita gente que ainda escuta falar assim, mas vocês ganham muito na temporada, dá para você viver o ano inteiro. Não dá. Não dá. Hoje em dia, antigamente, você tinha aí 3 meses, a época que eu tá falando, você tinha 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro, né? O pessoal ficava os 3 meses inteiros 3 aqui. meses, né? A família... Os meus amigos ficavam aqui. Então, hoje, a realidade acabou dia 31 de dezembro, dia 1º o pessoal tá subindo para trabalhar. Dia 1º de janeiro o pessoal tá subindo para trabalhar. Então, assim, a gente vê o movimento que tem nas estradas nessa semana. Então, acabou esse negócio de temporada. Gente, não existe mais temporada. Só para vocês saberem, tá? Para o comércio, assim, é lógico que é um período que você tem um boom maior, só que a cidade também, às vezes, não comporta. Eu cheguei em dezembro... assim, na semana do Ano Novo, eu cheguei a pegar trânsito, eu fiquei parada na pista para entrar na cidade. Não tinha como entrar, porque estava tudo congestionado. Realmente, vem muita gente para cá, veio muita gente morar em São Paulo, né, depois da pandemia. Eu conheço porque, assim, a gente conversa bastante com os nossos clientes. Né? Então, a gente acaba vendo. Mas, assim, a reclamação da maior parte das pessoas, para mim, pelo menos, Mongaguá não tem atrativos. Além da praia, Mongaguá não tem. Então, assim, eu queria até parabenizar a Paula, né, do turismo, porque, assim, ela está fazendo realmente um trabalho muito importante e precisava ser feito. Que ela revitalizou o Poço das Antas, revitalizou agora ali a plataforma de pesca, o parque ecológico. Então, assim, isso tudo ajuda, né? Mas o que eu sinto falta é um turismo organizado. Como é feito hoje no Circuito das Malhas, no Circuito das Águas, você tem que trazer o turista do interior para cá novamente. Mas aquele turismo que ele vem para ficar mais tempo. Mas aí entra aquela questão, a gente não tem hospedagem, né? Então essas pessoas vão ficar aonde? Colônias de férias? Então a gente tem que agora repensar, né? Então para eu montar, né, o Toninho, que é assim, super apoiador nosso, né, desde o início, ele não está na direção, mas assim, por conta de falta de tempo mesmo, né? Que tá mais viajando, né? Tá sempre viajando, o Toninho da Isar Turismo. Mas assim, ele falou, poxa, a gente precisa fazer um fan tour aqui na cidade. Né? Que o fan tour, na verdade, você traz agentes de viagens de municípios do interior para Mongaguá, cria-se um trade turístico, né? Cria-se um circuito turístico aqui na cidade, e aí é vendido para fora. Né? Então isso acaba trazendo o quê? Um turismo organizado, um turismo que as pessoas vêm consumir na cidade, ela vem tomar café, ela vem almoçar, ela vem jantar, né? Ela frequenta o comércio local, ela vai nas lojas, ela vai comprar um brinquedo, vai comprar uma lembrancinha para levar para alguém de casa. Então isso tudo é um turismo organizado, e é isso que a gente precisa colocar em prática agora, né? Eu não sei se vocês querem complementar. Só para completar, que eu achei interessante,
Quem tiver interesse, tem um mega de um prédio que está sendo vendido aqui em Mongaguá, com 200 e poucos quartos de hotel. Ali onde era a colônia, né? Onde era a colônia, né? Se eu não me engano, né? é 15 milhões ali que estão pedindo. Não, mas Sim, para uma empresa hoteleira, por exemplo, isso não é nada. sim, Entendeu? um grande grupo, o Ibis. Aliás, essa colônia é uma das razões da minha família ter vindo para cá. A colônia dos subtenentes. Infelizmente, foi a colônia que fechou, mas isso lá nos anos 70, o meu avô, ele era da Força Pública, depois ele virou polícia militar, ele foi transferido para Mongaguá para ele tomar a frente da colônia, dos oficiais aqui, dos tenentes, né? Então, a minha mãe fala, poxa, meu primeiro emprego em Mongaguá foi na secretaria dos subtenentes. Ela, quando descobriu que a colônia tinha fechado, ficou arrasada, né? E é um pecado. É para você ver, tipo assim, o nível turístico, né, da cidade. Assim, pô, Mongaguá é linda pra caramba. Só que assim, o turista não vem. Como é que pode uma colônia desse porte simplesmente da noite pro dia fechar as portas? Não tem condição de pagar, né, os credores. Então, assim, é preocupante. Se uma empresa daquele tamanho fechou, você imagina a gente que é pequeno. Por isso que é importante a associação comercial para assumir um papel de lutar por todo mundo que vive na cidade, né? Porque é essencial nesse momento, e pega no gancho que você falou, a questão do trânsito entre as cidades, né? E qual que é o grande problema? Que a gente fala de comércio, mas a gente fala de infraestrutura, né? Um exemplo, eu também entendo essa questão do turismo, que foi feito investimento, tal, mas ponto turístico é importante, ótimo. Só que tem que ter vias de acesso, tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa comunicação, que aí é a minha praia, né? A tua praia também. Tem que ter tudo isso para interligar tudo. E é o que a associação comercial é. É uma rede, tem que ser, acho que o pensamento de rede, de conexão entre as coisas tem que funcionar. E com o passar do tempo foi se perdendo, né? Quem você citou essa questão da rodovia. Eu recentemente foi no sábado e no domingo. No último sábado e no domingo eu fui para São Paulo, tudo travado. Qual que era o momento agora, já que se discute o pedágio na rodovia? Se vai ter o pedágio ou não vai ter, aqui nesse trecho tal, e vai impactar no comércio, na vida de todo mundo, sinceramente eu acho que o governo do estado vai implantar e vai passar. Dia 18 agora é a audiência em São Paulo. É a audiência, né? Mas assim, até onde me consta, a parte interessada vai ter que ir lá só para ouvir. Sim. Entendeu? E vai engolir lá abaixo. É que eu acho assim, em outros podcasts a gente já colocou isso em pauta, já conversou com o pessoal e tal. Eu acho que o que deveria ser discutido é o que vai ser feito de melhoria. Precisa melhorar? Precisa. O governo vai privatizar. Acho que dificilmente não. Só se acontecer um dilúvio mesmo. Mas o que precisa é o Litoral Sul ter uma nova rodovia interligando o Planalto. Para que mais turistas venham de Sorocaba. Existe, né? Existe o projeto. E está em Parelheiros. Está em Parelheiros. Tem a Estrada Velha de Juquiá, que vai cair lá em Sorocaba, vai cair em Votorantim, salvo engano. Me desculpa se eu errei a cidade. Mas, por exemplo, você está falando de trazer o turista antigo para cá. A rodovia sendo pedagiada, a gente corre dois grandes riscos. De selecionar o turista, vir um turista mais bem remunerado. Em contrapartida, quebrar o morador. Por quê? Quem vai bancar esse pedágio? É o morador. Sim. Durante o ano todo, a baixa sazonalidade, que quer dizer que antigamente eram 3 meses de temporada. Hoje em dia não. Hoje em dia é dezembro e olha lá. Quem vai ficar indo e vindo somos nós. Então, assim, da Praia Grande até Miracatu serão 12 pontos de pedágio. Free flow. Então, assim, na Praia Grande são 2, em Mongaguá, se não me engano, é 1, e tem aí são 4. Porque o trecho é enorme, né? São 4. Então, assim, você imagina, por exemplo, eu tô aqui hoje em Mongaguá, eu tô lá na Praia Grande, eu preciso resolver um problema lá no Gaivota. Então, assim, você vai passar, tudo bem, é um pedágio que você vai pagar por quilômetro rodado. Entendeu? Só que quem vai bancar são os moradores da Baixada Santista. E um ponto que ninguém está discutindo, acho que na parte do âmbito da política, de deputado estadual, que acho que deveria estar representando e colocando outras ideias no papel, é assim,
tinha que revisar o pedágio da Imigrantes. Sei lá, quase R$40. Vai implantar o Free Flow, faz e baixa a tarifação. Mas isso se for a mesma concessionária, né? Não, mas eu acho assim, o governo do estado, de acordo com o interesse público, ele pode revisar o contrato. É que, obviamente, tem que ter o jogo de interesses, Uhum. né? Mas eu acho assim, o grande ponto hoje do Litoral Sul vai privatizar a rodovia, tá bom. Ó, quem ganhar vai ter que construir um novo trecho rodoviário pra Mas Mas ligar... o litoral norte vai ser feito igual? Porque só pra cá que tem, né? Acho que Não, só tem é Mogi também. Já tem. Já tem, inclusive, lá. Não, tem um ali perto do Guarujá, ali tem um depois. Não, Pelo mas menos ó, você for na pela praia, divisa tem? com o Rio de Janeiro já tem o Free Flow em teste já faz algum tempo. Em teste. E mas eles vão adotar o Free Flow tanto toda a rodovia litorânea. Do litoral norte, que é a Rio Santos, até a Padre Manuel da Nóbrega, até Miracatu. Até Miracatu, se eu não me engano. vai ter a BR lá, né? Vai ter a interligação, né? Depois de Pedro Toledo, acho que já é Miracatu. Só. Já vai interligar vai tudo ali. interligar Depois da tudo. Serrinha ali, né? Isso. Mas assim, ninguém vai discutir que a rodovia não precisa de melhorias. É claro que precisa. Poxa, eu vou pegar... A minha família tem uma chácara em Itariri. Você vai até Peruíbe. É Peruíbe? Não, acho que é até Peruíbe. Aí tem uma hora que estreita de novo e fica mão dupla novamente a estrada. E é um perigo enorme ali. Isso aí foi feito aqui nos anos 90. Pô, por que não foi até o final? Não O duplica, jogo de né? interesses, empresa, a concessão, da obra e tal. Enfim, vou entrar no mérito. Então, sei lá, dão 30 quilômetros, mais ou menos, até o final da rodovia, até a BR. Então, por que não terminou aquilo? E já se falava naquela época, vão implantar pedágio, mas eu ia falar de praça de pedágio. Era praça de pedágio. Hoje em dia não vão mais construir a praça, vão botar 2 postes, um de cada lado lá, vai passando e vai cobrando. Até para economizar Funcionário, né? Também, né? trabalhadores. Também, né? Uma coisa que a gente não comentou, só para depois a gente retomar toda essa discussão da associação comercial, as atividades de vocês. Ivo Nardi, Daisy, conta um pouquinho da história de vocês, da família de vocês e do ramo de negócios, né? Bom, a minha formação, eu sou bióloga. Eu comecei a dar aula, né? Eu não queria dar aula, a minha intenção não era essa quando eu fiz biologia. Por isso que tem boa comunicação. Mas Professora. Mas a minha intenção não era dar aula. Mas eu comecei a dar aula porque eu não tinha outra opção. E aí mais uma vez o inconformismo. Eu não aguentava mais. Dei aula por 3 anos. Mas aí eu abri a papelaria. Meu pai tinha construído ali, né, em cima e deixado um espaço. Eu abri a papelaria há 30 anos. Em janeiro, na verdade, em janeiro vai fazer 30 anos. E se eu me lembro, se eu não estou muito enganada, na época que eu abri a papelaria, eu pagava a Associação Comercial de Mongaguá. Eu pagava, vinha um carnezinho. Lá dos primórdios. Lá dos primórdios, né? Automaticamente, você abria a empresa e já se associava. Mas aí depois que realmente murchou, né, o negócio da associação. E aí eu estou lá há 30 anos me reinventando, porque ser comerciante na cidade se reinventar a cada dia, né? É fazer dancinha no Instagram, é fazer várias coisas. Atrair novos públicos, né? Exatamente, atrair novos públicos. Mas isso não é um problema, na verdade, não estou reclamando, não, isso não é um problema. Eu adoro, eu faço porque eu gosto, eu curto. Eu estou sempre fazendo cursinhos, assim, assistindo muita coisa, né, na internet para estar sempre me atualizando. Papelaria Marchiori, na Avenida Marina. Papelaria Marchiori, na Avenida Marina, 713, aqui no centro. De domingo a domingo, não? Não, de segunda a sábado. Ok. Gabriela, meu nome é Gabriela, eu sou formada em turismo, né? Fiz faculdade de turismo. Morei um tempo fora, morei em Portugal, mas fiquei lá 1 ano e meio apenas. Mas é um país que eu amo porque é o país de onde veio meu pai, né? Meu pai é português, foi ele que iniciou... seu Adriano. Seu Adriano. Quem não conhece o seu Adriano, da Peixaria Paulista, ele joga bocha, adora jogar uma bocha. Então, meu pai, desde 78, né? Ele era funcionário da peixaria ainda quando era do outro lado da rua. Aí ele migrou para ali, né? Abriram a peixaria do outro lado, onde é hoje, né?
E aí foi quando meu pai começou, né, a trabalhar, ele e minha mãe. Minha mãe também segurou as pendengas, né, como dizem. Passaram momentos bem difíceis, né, na cidade, porque várias coisas, né, várias moedas, passaram por várias situações já nessa vida. E aí quando eu voltei de Portugal, na verdade, a gente assumiu a empresa, eu e minhas irmãs, né, assumimos. Hoje quem lidera sou eu e a Luciana. A Ana Paula trabalha numa outra empresa, né, de tecnologia. Então a gente já desde então toca a empresa. Eu também faço alguns vídeos, não tão bem quanto a Daisy, mas também não chego nesse nível. Mas assim, a gente tenta, se esforça, né? Realmente não tenho tanta habilidade, mas a gente se esforça para realmente colocar a nossa empresa em ter mais visibilidade, né? Porque realmente é um ramo muito específico. Nem todo mundo vai numa peixaria, né, para comprar o peixe, mas assim, a gente tem feito bastante, né, um trabalho bem legal. A gente reformou a peixaria em 2016, reformulamos, assim, com a arquiteta, então ela fez todo o projeto, a Tina Wiazowski, né, que eu adoro ela. Tina, um beijo para você, porque se não fosse você, a peixaria não estava tão bonita. Então, assim, a gente realmente vem fazendo um trabalho, né, que não é fácil, mas que a gente tem, assim, o prazer de poder trabalhar na cidade. A gente pegou esse legado do meu pai, né, e da minha mãe, então a gente agora dá essa continuidade, e o que a gente espera realmente é prosperar, né, fazer com que a nossa empresa prospere, mas que também a cidade prospere. Eu acho que quando você pensa no coletivo, né, e não somente no seu, você consegue expandir, né, e consegue atrair coisas boas. Eu acho que é isso que está faltando, né, a gente conseguir atrair mais empresas bacanas, boas, pessoas engajadas, para que a cidade também melhore num todo, né? Eu acho que é isso. Quem sabe, né? Em breve o festival de frutos do mar, peixes, por né? que não, né? Eu acho que tá na pauta, né, Daisy? Né, fazer também com os restaurantes, né? Que eu acho super importante. Eles colocarem mais cardápios de peixe, que é uma coisa que eu andei percebendo. A gente vai, e algumas pessoas também já me falaram, que vão em restaurantes e que não tem peixe. Entendeu? Você tem aquele pé-fão, tal, tem o bife, tem o frango, tem não sei o quê, tem carne de porco, mas não tem o peixe. Então, uma cidade litorânea, não ter peixe no cardápio é meio estranho, mas... É um crime. Enfim, né? Vamos mudar isso. Vem do interior lá, vou comer um badejo, sei lá, vou comer qualquer peixe. Eu sou péssimo saber o nome de peixe, mas assim... O cara não vem pra cá querendo comer churrasco, né? Não, também, né? Não, churrasco também. Não querendo te cortar, só para um detalhe, aí o cara vai no mercado de peixe em Santos. Ah, isso a gente tem muito. E, né, porque lá tem um fomento, tem uma história, um histórico, tudo. E às vezes o cara do lado tem um conjunto de empresas que vendem um produto de qualidade. O mesmo produto. Mesmo produto do lado, e o cara vai lá em Santos para comprar. Exatamente. Isso acontece bastante. Mas vamos fazer justiça aqui também. O telhado, o restaurante telhado tem um cardápio legal. Todo mundo que vai na peixaria e fala assim: onde que eu almoço peixe aqui? Bom, eu falo, vai na Dona Luísa lá do telhado. A minha irmã vai muito lá. Isso eu sei. E é gostoso, tanto a pizza quanto os pratos à la carte. Sou suspeito também. Talvez. E falta eu, né? Bom, eu sou da Casa Nardi, né? A loja, como Casa Nardi mesmo, ela existe desde 89. Aliás, é no mesmo dia do que meu a pai, peixaria, né? 15 de abril. Só que a nossa é de 89 e a de vocês acho que é mais velha. 78. Assim como a peixaria também é uma loja, é um comércio de raiz familiar, que foi passando de geração para geração. Começou com meu pai na antiga Chiquitintas, que era na rua de trás. Depois o meu pai e meu tio se tornaram sócios, criaram a Casa Nardi. Até 2018 a loja era naquelas duas portinhas que todo mundo conhecia. Em 2018 nós migramos para a esquina, né? Deu um baita de um boom, um novo visual, uma nova proposta. E as pessoas até se assustavam no começo, né? Nossa, aqui é o Nardi? Ai, não vou nem entrar, ficou mais caro. Sabe? Quando você reforma, coisa. Passei. Você entra assim, porque antigamente você chegava na loja, você estava 2 passos, estava no balcão. Era uma loja normal, como se fosse uma casa de parafusos, de tinta, né? Então, tudo meio que assim, desorganizado, mais organizado. Todo mundo sabia onde estava tudo, mas quem olhava de fora falava, nossa, como é que esses caras se acham aí dentro? E assim, se achava. Hoje, que a gente tem uma loja bem maior, me arrisco a dizer que 70%, 80% de tudo aquilo que está exposto
estava guardado dentro daquela loja pequena. Nossa. Então, assim, a gente que é do comércio, que nem lá eu tô falando de 17 mil itens. Então, assim, para você cuidar de 17 mil itens, é um baita do trabalho. É uma baita de uma dor de cabeça. Às vezes é o funcionário que vende uma tinta da cor errada, vende o parafuso da medida errada. Então, tipo assim, você tá sempre toda hora falando, não faz isso, não faz aquilo, corrige o estoque. Então, assim, é difícil. Meu pai, hoje, ele já meio que se aposentou. Lá na loja, quem toca mesmo somos o Cláudio e eu. Mas, assim, mesmo assim, já cansado, há mais de 30 anos de comércio, cansado com inflação, troca de moeda, já passamos por tantas dificuldades, e aí a gente vê pandemia, crise econômica, o pior, pelo menos para mim, assim, eu falo, é o pior primeiro semestre desde 2018. Desde que eu migrei a loja para onde ela é hoje, é o pior Eu também percebo isso. O pior, disparado. Isso se eu colocar na ponta do lápis. O quanto aumentou o frete das coisas, o preço dos produtos, quer dizer o quê? Caiu o número de clientes dentro da loja. Então, assim, se a gente não tiver essa percepção, não tiver essa adaptação, a inteligência, fazer que nem a Daisy, migrar pro Instagram, pro Facebook, as pessoas vão achar que a loja está fechada. Porque hoje em dia, se você não vê um history no Instagram, a pessoa fala, o Nard nem abriu hoje. É uma situação complicada. Se a Daisy não postar, tipo assim, ela trabalha de segunda a sábado, igual a gente. Vocês trabalham de domingo, né? Na fecharia, né? Domingo, até 1h. Um exemplo, um feriado. Se a Casa Nard não postar nada no feriado, um exemplo, 12 de outubro, a Nard não abriu. Então, assim, hoje em dia, a referência de vitrine, de fachada, é a internet. Um restaurante, por exemplo, ele abre as portas sem ter cliente. Só que ele tem que estar com a fachada ligada. Se ele não tiver com a fachada ligada, o cara nem vai olhar para o restaurante e não vai entrar na porta dele. Sim, é a mesma coisa na peixaria, é a mesma coisa na papelaria, é a mesma coisa na Casa Nard. Só que hoje em dia as pessoas estão olhando o quê? Isso aqui. O celular. Então, assim, tudo que você fazia antigamente presencialmente, você faz sentado em casa. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Você já falou isso, eu por ser formado em comunicação, eu às vezes me considero engessado demais. Eu quero ficar naquela raiz de vamos ficar batendo um bico no balcão, vamos ficar brigando, põe faixa na porta da loja. Por quê? Porque, assim, o povo em Mongaguá, infelizmente, a população de Mongaguá, não que ela não tenha acesso à comunicação, não é isso. Todo mundo tem. Mas nós aqui somos o quê? Mongaguá C e D, no geral? A população de Mongaguá é C e D. Mas se você fazer campanha online, muitas vezes, eu já tentei fazer isso, eu não tive o resultado que eu queria. Não tive. Mas se eu botar uma faixa lá na porta, funciona mais. Só que assim, é para todo mundo isso? Não, não é. Tem que saber não, certinho, não serve. Né? Serve pra Gabi? Não, não serve. Então, tipo assim, pode ser que naquela hora que eu coloquei a faixa, serviu. Hoje, se eu botar a mesma faixa lá, não vai servir. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre mudando, sempre indo atrás de novas opções. Assim, e é isso que a gente vem fazendo há mais de 30 anos. Nós da Casa Nard, né? Fora os outros comércios tradicionais que tem por aí. Lutando, né? Sempre, né? Todo dia, né? Todo dia. É engraçado que o o comerciante, né? Ele vai dormir sabendo quanto ele tem para pagar amanhã, mas ele não sabe quanto que vai entrar de dinheiro. E mesmo assim, é mal quisto. É mal falado. Não, é o vilão no Brasil. Gera empregos, né? É o explorador. Gera empregos. É o explorador. É que, na verdade, assim, o comerciante, o empresário, ele é o cara que tava, perdão a palavra, de saco cheio de trabalhar 8 horas por dia, ser CLT e ganhar o salário mínimo e falar, não, eu vou tocar um negócio aqui, vou abrir uma empresa, entendeu? Vou aumentar meu faturamento. Um cara que teve coragem. Porque, assim, quando você assume esse tipo de postura, você tem vários riscos. Se você não tiver consciência dos riscos que você está correndo, cara, continua como CLT, então, entendeu? Porque a maioria das empresas fecham com menos de 2 anos. Sim, é um absurdo. Né? Não aguenta. Falta de estrutura, falta de... Por exemplo, no Brasil não se cria empreendedor. Não se cria empreendedor. Se cria funcionário. O cara que trabalha da segunda a sábado, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Que é a cultura. O empresário é um explorador. É um absurdo, né? E amarradinho, né? Ele fica amarradinho num sistema
de carteira assinada, o cara acha que tá numa mega, numa vantagem. E na verdade não. E carteira assinada, vamos falar português claro, né? É o sócio do teu lado, que é o governo. E o governo morde do funcionário e morde do empresário. Então, Assim, quer dizer, assim como a Gabi, assim, eu tive a oportunidade de morar fora. Né? Em 2005, vendi carro, vendi o que eu tinha. Eu trabalhava em comunicação na falecida TV Mar. Tinha um dinheirinho. Meu sonho era morar fora e montar uma produtora. Exatamente isso que você tem aqui, um podcast. Na época não tinha podcast, mas a ideia era, a proposta era continuar trabalhando com comunicação. Aí você sai do país para trabalhar que nem um louco. No meu caso, um lugar frio, chuvoso. Às vezes eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Recebia por hora. Produtividade. Ah, eu quero viajar semana que vem. Você ligava pro teu manager lá e falava, ó, semana que vem eu tô off. Tudo bem, é produtividade. Aqui no Brasil, não. Você acha... Quantas pessoas saem do país para ganhar vida lá fora? Inúmeras. Quantas pessoas você já viu, estrangeiros, fora que não seja refugiado, um americano, um europeu, vindo ganhar vida no Brasil nos dias de hoje? Não, só para ficar protegido na CLT? Ninguém. Então, assim, esse tipo de coisa é o vilão do empresário. O 13º. Isso não se mexe. Isso foi uma vitória de todos os funcionários. Só que em todos os países, fora o Brasil, você não encontra isso. Nos Estados Unidos, é produtividade. Europa, é produtividade. Então, tipo, o que você fez, você ganhou. Né? Então, aqui no Brasil, não. Você, às vezes, você fica encostado. Eu já fui funcionário. Quantas vezes eu não pegava e falava assim, não, pô, eu tô com preguiça, eu já vou dar uma matada aqui de tempo aqui. Eu não tinha essa visão empreendedora. E muitas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento. O cara me explora pra caramba, eu vou ficar aqui hoje, vou dar uma fugidinha, eu vou falar que vou comprar um pão ali, e demora meia hora, 40 minutos. E ele tá recebendo pra aquilo. E ele não dá valor pro empregador dele. Esse é o maior problema. Um dos grandes problemas que existe na educação nesse país. E isso afeta os comércios de uma forma geral, esse pensamento no Brasil, e a economia mingua, né? Ela fica sempre... não desenvolve tão forte quanto deveria ser. Porque a gente tem um governo que morde demais, e tá pra morder mais, né? Tá pra mudar tudo. E as pessoas, e até uma conversa que eu tive recentemente com uma pessoa, tava se colocando isso, mas aquela pessoa conhecia outra pessoa que trabalhava com aquela pessoa, ela falou assim, não, mas eu não pago imposto. Aí a pessoa falou assim, não, você paga, olha tudo que você compra no mês, ou na conta de água, de luz, de telefone, celular, tudo tem imposto. E as pessoas não têm essa percepção, né? E isso acho que também vai pegar numa parte do trabalho de vocês, que é também, pela associação comercial, ajudar o comerciante a entender todo esse manicômio fiscal que é ser empreendedor no Brasil, né? Não, imagina, a parte tributária é super fácil. Quando você vê nas notinhas, né? Não sei tanto de imposto pago. Às vezes o cliente pega e fala, meu Deus, eu gastei R$100 e pagou 35 de imposto. Pois é. E as pessoas acham que é fácil. Porque, assim, um dos maiores problemas do Brasil é que, assim, não taxa o consumo, né? O certo seria você taxar o consumo. Aí você vai, um exemplo... Todo mundo é tributado, né? Desde a cadeia inteira é tributária. Você vai comprar uma carne. Você vai lá em cima, o frigorífico é tributado, depois o cara que compra é tributado. O cara que comprou a ração pagou o tributo da ração. Aí quando ele comprou o gado dele, ele pagou imposto em cima do gado que ele comprou. Aí ele comprou da ração, foi pagando imposto. Da injeção. De tudo, foi pagando imposto. Aí o frigorífico foi lá e comprou o gado. Pagou imposto. Aí o frigorífico faz o corte. Aí na hora que ele vai revender para o lojista, pagou imposto. O frete tem imposto. O frete é um imposto, exatamente. Aí na hora que ele vai chegar no consumidor final, vai pagar imposto de novo. Então, sem contar a embalagem, utensílios. Tudo tem imposto, né? Tudo tem imposto. Então, assim, o empreender realmente é um desafio, né? Porque a gente paga imposto de tudo. De tudo. E assim, de repente, você tem um mau funcionário, né? Você precisa mandar embora... A rescisão é uma paulada, né, gente? Vamos combinar que, assim, você não tem alternativa, você tem que pagar tudo de uma vez só. Não tem como você parcelar a rescisão, você tem que dar aquela paulada e acabou.
Não que assim, não que a pessoa não mereça, não é isso. Tem os direitos, mas também Tem os dever, né? direitos, mas enfim. Tem funcionários e funcionários, né? Então, mas lá fora não tem isso, Assim né? como tem patrão e As leis são diferentes. No meu caso, assim, vou contar pela minha experiência, né? Eu trabalhava por hora. Se eu trabalhasse, beleza. Não tô afim de trabalhar, vou viajar 10 dias. Ligava pro manager e falava pro cara, eu tô busy, né? Tô ocupado, né? Tô busy na semana tal, do dia tal. Ele não vai te perguntar por quê. Você não é contratado, você não é CLT, você é um prestador de serviço. Você recebia por hora. No Brasil teve um tempo atrás aí que eles queriam implantar, né, o pagamento por hora mínima. Não lá, o nome. lá tinha, eles quiseram acho que seguir aquele modelo. Quando eu trabalhava lá, era assim, você tinha full time, part-time noturno, part-time final de semana. Então, você tinha muita agência de empregos, né? Então, por exemplo, o CIA precisou de um estoquista. Por 4 horas, naquele dia, ele contratava você para cumprir contratos, né? Não são, como o Ivo falou, ali ele ganhava por hora, não é uma carteira assinada. Você pode trabalhar, né? 2, 3 empresas. Muita gente, né, que trabalhava comigo, por exemplo, as meninas estudavam durante o dia e faziam part-time só no final de semana. Elas eram meio período, né, que fala, part-time meio período. Ficava meio período só no final de semana, ou período integral no final de semana, se elas pudessem. Entendeu? Porque era uma ajuda de custo para o estudante também, né? Então, enfim, lá tem mais flexibilidade. Eu acho que a parte trabalhista lá fora você tem mais flexibilidade, né, do que aqui. Aqui a gente é muito engessado, então às vezes você só precisa do cara para ficar, sei lá, 4 horas, mas financeiramente falando não compensa contratar para ficar 4 ou 6. Então você acaba, né, contratando pelo período integral, mas às vezes o cara fica um tempo ocioso, então você não precisaria dele ali naquele período. Isso, né, que você está falando. Por exemplo, o jovem aprendiz supriria o empresário que está precisando de uma pessoa part-time. Entendeu? Eu preciso de uma pessoa que trabalhe 5 horas, 4 horas, 6 horas. E o jovem aprendiz. Tudo bem, você vai ensinar. Mas em contrapartida, por mais que ele seja cru, você vai lapidar do jeito que você quer aquele menino, aquela menina. Até porque tem muita atividade repetitiva. Um exemplo, fazer cadastro de alguma coisa. No terceiro ele já tá... Sim, e outra, é uma atividade repetitiva que consome muito tempo de quem está gerenciando a coisa. Mas o jovem, que hoje em dia o jovem já nasce com a tela, informatizado. Ele em 5 minutos, eles fazem o que a gente demora 3 horas para fazer. A minha filha de 4 anos me ensinou um negócio no YouTube recentemente. Ai, meu Deus. É muita humilhação, né? Não, mas eu acho que deveriam ter novas oportunidades, novos pensamentos governamentais para facilitar a vida do comerciante, do cara que tem um produto, serviço, uma marca, ou está investindo em uma novidade no município. Não, tudo vai ao contrário, né? Infelizmente, atrapalha bastante o desenvolvimento de todo o comércio, né? No modo geral. Olha, já estamos 1h03, tá vendo? Nossa, tudo tempo isso. voa. Vai. E o papo vai embora, né? Só 3 pessoas que falam pouco aqui. Como eu sei que vocês têm bastante... Quer dizer, vocês não têm tanto tempo livre. Para uma associação comercial, já citou essa questão dos convênios que está em andamento, tem essa parte burocrática que está sendo vencida, né? E quais outras novidades que está em pauta? Eu sei que em bastidor a gente já conversou mais ou menos assim, tem ideia de promover eventos, festivais e por aí vai, né? A gente está pensando em criar um selo, ou um adesivo, ou uma faixa para colocar na porta dos comércios, ou um cartão, tipo, cartão valorize ou prestigie. Uma campanha para valorização do comércio local. Essa é a maior questão, valorizar o comércio local. O associado, gastar com o associado. Por quê? O dinheiro vai ficar retido dentro da cidade. Então, assim, é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, mas devagarzinho a gente vai conseguir. O clube, isso aí também você pode trabalhar com um clube de descontos e alguma coisa disso como benefício para um associado. Querendo ou não, ele é teu irmão. Ele está na mesma associação que você, passa pelas mesmas dificuldades, ele está buscando a mesma representatividade, então a gente tem que se ajudar. Assim, a gente já se ajuda há algum tempo sem associação, né? Então assim, a gente tem que ter associação para trazer mais gente. Outra das coisas que está em pautas, que eu já estou conversando também, é a questão do pedágio, né? Que em Mongaguá vai ter um free flow também. A gente ainda não sabe exatamente quanto que vai ser o preço do quilômetro, né? Porque o free flow tem as vantagens, né? Beleza, eu não preciso passar numa praça de pedágio.
Só que assim, quem vai pagar o sistema, a privatização da rodovia são os moradores. A pessoa que mora lá na Genora, que quer vir aqui no centro, vai pagar X. A não ser que ela venha pela marginal, tenha paciência de ficar pegando buraqueira, pegar ônibus. Então, assim, são tudo coisas que precisam ser estudadas. Como a Associação de Itanhaém está fazendo uma campanha fortíssima junto com a prefeitura contra o pedágio em Itanhaém. Vai trazer benefício? Vai prejudicar? Infelizmente, a gente só vai saber disso na hora que for implantado. Só que, assim, como eles já estão se mobilizando, com certeza, na hora que for implantado, eles já vão ter um plano B. Nós aqui em Mongaguá, infelizmente, não tivemos ainda muito acesso a essas informações, aonde vai ser esse pedágio, esse free flow, mas a associação está entrando em contato com os departamentos responsáveis, com a prefeitura, com a Câmara de Vereador. Hoje, por exemplo, teve uma reunião na Câmara em Itanhaém, não pude estar presente, mas assim, queria estar lá para ter mais informações exatamente do interesse do comerciante de Mongaguá, para o cara que mora em Mongaguá, a dona Maria que mora lá no Veracruz. Como é que ela vai fazer? O meu filho estuda de um lado, do lado do praia, e a escola do lado do morro. Toda vez que eu for lá, vou ter que pagar pedágio? Então, assim, são informações que nós ainda não temos e a associação comercial está indo atrás para tentar ver, né, da melhor maneira aí, para não ter interesses conflitantes, né, entre a prefeitura, o estado de São Paulo, o comércio e o morador, né, que é o principal aqui da cidade. Que massa. Eu acho que é isso. A gente falou bastante, né, sobre os nossos projetos. A gente tem muita coisa. A gente pensa em fazer muita coisa. Claro que a gente tem que esperar todos esses trâmites que a gente já falou. A parte chata, né? Mas a parte chata, mas assim, para o associado, eu acho que assim, ele só tende a ganhar. Primeiro, é o que a gente sempre fala, pela força que uma associação representa, né? Um comerciante sozinho não tem força nenhuma. Uma associação comercial tem muita força. Então, assim, networking, porque a gente consegue, né, formar uma rede de contatos, uma rede... Por exemplo, nós estávamos conversando, né, ontem sobre isso, e que, por exemplo, vai ter uma feira, a gente estava conversando, vai ter uma feira de construção, de material de construção lá em São Paulo. Por que não a própria associação organizar uma van, reunir os comerciantes de material de construção do ramo, né, para irem todos participar dessa feira. Aí vai ter uma feira no ramo alimentício ou da papelaria. Eu fui para São Paulo no domingo passado, sem ser o outro. Eu me perdi na volta, porque eu fui dirigindo. Olha que maravilha seria, né, se a gente tivesse alguém para fazer isso por nós, né? Eu agora falando como papelaria, né? Como comerciante. Alguém que fizesse, vamos unir. É só um exemplo, mas assim, são benefícios, né? Vamos unir a galera numa van e que a van vai levar, vai esperar, vai trazer. Olha que conforto. Então, assim, não é só isso, são ideias que a gente tem, né? A gente tem várias ideias. Assessoria jurídica, assessoria contábil, fazer capacitação através do Sebrae, capacitação de funcionários, até dos próprios comerciantes, né? Mas assim, dos funcionários, o pessoal reclama muito de atendimento aqui na cidade. Isso é muito importante, eu acho que é urgente a gente fazer, né, junto com o Sebrae, né, o pessoal atender, um treinamento, né, de atendimento para bares, restaurantes também, quiosque, tudo. Bom, atendimento em geral, tem muita coisa a ser feita, né, tem muita coisa. Parcerias com escolas, por que não? Isso não são promessas, tá, gente? São ideias, mas parcerias, a gente sabe que a Associação de São Vicente, ela tem parceria com faculdade, tem parceria com laboratório de análises clínicas, e são descontos que são descontos bem bacanas. Bem consideráveis. Bem consideráveis, exatamente. Então, assim, tem muita coisa a se fazer. Ideias é o que não falta, a gente só precisa conseguir colocar isso em prática. E falta pouco, né? Falta pouco. Sem falar, né, de desconto, é a representatividade. É ter alguém, assim, eu vou ser ouvido.
Eu vou ser ouvido. Estamos com problemas no bairro, lá no Jussara, os comerciantes do Jussara estão com dificuldade. Faz um ofício na associação. A associação vai até a Câmara, vai até a Prefeitura. Agora você imagina o peso de uma associação indo lá ou de apenas um comerciante. Uma andorinha não faz verão. Não faz verão. Então, assim, a associação tem peso, a associação tem voz. Em cidades grandes, as prefeituras, né, as câmaras respeitam. Muitas delas têm medo da associação. Porque uma associação comercial, ela pode eleger um prefeito, como pode tirar o prefeito. Não é questão de ser A e B. No dia primeiro, eu até fui meio grosseiro assim no dia, mas assim, independente de quem esteja no governo, seja o prefeito atual, ou o vice, ou o presidente da Câmara, ou o outro candidato que entrar na próxima eleição, a associação vai trabalhar junto. Porque assim, eu não posso remar contra a maré. Eu não sou a favor disso. Tudo bem, a gente vai lá, vai reclamar, a gente vai querer ser ouvido. Um comerciante não vai ter essa representatividade. A associação vai fazer esse papel. E só uma dúvida aqui que pode surgir. A associação comercial envolve todo mundo que é empresário. Obviamente tem um CNPJ que venda produtos, serviços e tal. E talvez até num momento que tem muito MEI também, né? Sim. Ambulantes. Sim. Todo esse pessoal... Autônomos. Autônomo pode se filiar, né? Um pedreiro, Sim. que mais A tem? manicure, Uma encanador. Encanador, eletricista, todos os MEIs. Bom, enfim. O advogado, uma pessoa física, ele pode. Inclusive, eu acho que a gente... corretor. Inclusive, acho que a gente também, nisso que a Deise comentou, dos cursos, né, da gente colocar em pauta alguns pontos, a gente já tinha até pensado em chamar pessoas que são administradores de contabilidade, são contadores, para ir lá explicar, porque muitas vezes a pessoa, ela trabalha na informalidade porque ela não tem o conhecimento. A partir do momento que você dá o conhecimento para essas pessoas, ela vai entender que para ela é vantajoso ser um MEI ou ser uma empresa de enfim, pequena, mas ela consegue ter alguns benefícios melhor do que se ela ficar na informalidade, né? Então, para que ela também possa galgar alguns passos, porque se você é totalmente informal, você também tem uma limitação. A gente entende que enquanto você não for uma empresa oficial, você ainda tem algumas limitações, né? E agora também tem algumas profissões que a pessoa pode, né, dentista, não é isso? Pedreiro, algumas coisas que eles não querem, eles só querem prestar o serviço deles e tudo bem. Mas assim, a gente precisa dar esse respaldo, né? Esse conhecimento para eles, e aí eles decidem, queremos entrar ou não queremos entrar, queremos continuar assim. Mas acho que é importante, né, a gente dar esse conhecimento para as pessoas, até para elas poderem dar um passo a mais na vida, né? Por exemplo, tem gente que monta um negócio, o José, a Dona Maria, ela monta um salão, monta uma barbearia. Aí o que ela faz? Ela para o carro dela na porta do estabelecimento. Ótimo. Aí ela reclama do movimento. Porcaria, não vem cliente, o carro tá parado na porta. Assim, e o seu cliente vai para onde? Então, assim, são coisas tão pequenas, tão simples, que às vezes as pessoas, não é nem por maldade, elas não enxergam que aquele carro que está facilitando a vida dela estar parado ali na porta, está prejudicando o movimento dela. Está tirando uma vaga do cliente. Está tirando a vaga do cliente. Então, assim, proprietário inteligente não para na vaga do cliente. É que nem a Zona Azul. O pessoal reclama da Zona Azul. Não adianta ter uma Zona Azul que você pare o carro por 4 horas no mesmo lugar. A Zona Azul é interessante. Né? Exatamente. A Zona Azul é interessante. Precisa de Zona Azul. Porque, assim, não tem vaga na cidade para parar. Eu, lá na loja, por exemplo, um monte de gente fala, gente, eu não consigo ir na sua loja porque não tem vaga. Ainda mais eu que tenho material pesado. É tinta, é saco de areia, cimento, pedra. Então, assim, as pessoas, imagina uma senhora de 60 anos, 70 anos, por exemplo, precisando comprar 2 latas de massa corrida. Cada uma pesa 25 quilos. Ela não vai parar 500 metros da minha loja. Não. Ela vai numa loja que tem a vaga. Agora, se você tiver a rotatividade da Zona Azul, ela vai suprir essa necessidade. Agora, ter a Zona Azul só por ter e ficar cobrando 2 horas, 3 horas, 4 horas o cara no mesmo lugar, ele entra no aplicativo e fica renovando? Não, tem que ter a Zona Azul, mas tem que ter a fiscalização e a renovação. Sim. Exatamente. Não adianta da forma como é feita, né? Que você falou, o cara renova pelo aplicativo. Não, tem que fazer o cara sair de lá. Sair de lá. Ele puxa o carro pra
atrás. Estacionamento rotativo. O nome é esse, estacionamento rotativo. Mas se não tem uma rotatividade, não adianta nada. Eu sou a chata da vaga. Eu tenho um vizinho que eu não briguei. Não tem, porque justamente por causa disso. Eu quero a minha vaga para o meu cliente. Eu não quero que o carro vai do comércio vizinho ou do funcionário do comércio vizinho ou o que seja. Fique parado na frente da minha vaga o dia inteiro. Isso acontece muito. Então, assim, não tem um vizinho ali que eu já não tenha reclamado. Se o funcionário para o carro dele ali. Não, porque vai ficar o dia inteiro. Na hora que abre, a hora que fecha, vai ficar ali. Porque geralmente o cara nem sai para almoçar, ele não sai. Então, vai ficar ali na frente, ocupando a vaga do meu cliente. Essas pessoas não têm muito essa, sabe? Não, ainda mais a minha vaga, que tem uma garagem logo em frente. Você não precisa nem saber fazer baliza, né, para usar a minha vaga. Então, essa é a vaga mais amada. Vou saber, no dia que tiver descarregar coisa, eu vou parar na tua vaga, na tua garagem. Não, e tem um detalhe, que nem a associação comercial, quando estiver plenamente, ela vai poder chegar no poder público e discutir isso. Sim. Meios de melhorar. Pegar um Com exemplo, aqui no nosso espaço aqui, tem uma transportadora. Que infelizmente chega o caminhão e não tem um recuo para o caminhão ficar lá. Né? Aí, Bruno, houve um estudo quando Sim. foi colocada essa transportadora aqui? Nada contra a transportadora. Não, mas a prefeitura, se a prefeitura fosse se antecipasse ao problema, ela falava assim, olha, na rua de trás tem uma área, vamos pavimentar, vamos criar um meio lá para o caminhão não travar o trânsito na Avenida Marina, que o ônibus recentemente até colidiu com a lateral de um caminhão. Quer dizer, Essa é uma das razões de quererem tirar o corredor da Avenida Marina. Ah, tirou. Aliás, essa foi uma das pautas principais, né, das nossas reuniões pré-associação. O ônibus da Marina. É justamente por conta dos caminhões. É que, coincidentemente, tem duas empresas, quase uma de frente para a outra, que descarregam caminhões. Né? Nada contra as duas empresas, elas têm todo o direito de trabalhar, de atuar. Associe-se, empresa. Aliás, associe-se, hein? Mas o que acontece? O ônibus, que é enorme para o tamanho da avenida, ele não passa. E aí atrasa o itinerário. Fica o cara lá na frente. Imagina um dia de chuva, a senhorinha esperando o ônibus lá depois do supermercado. Tá travado aqui. E aí quando você vai ver, tem 2, 3 ônibus na sequência, porque tá tudo preso. Porque não sai. Não, e prendeu aqui o trânsito na Marina, você fecha tudo, né? Fecha tudo. Fecha tudo. Aí o que acontece? A empresa... Aí fica aquela discussão... Me fugiu o nome agora da empresa. É Ação. Fica aquela briga da Ação com a prefeitura. A Ação quer ir para a Avenida São Paulo. Não, é a prefeitura que quer que o ônibus vai para lá. Poxa, como é que você vai abandonar a principal avenida, a avenida mais tradicional do comércio da cidade, aqui do centro, que é a Avenida Marina? Não vamos deixar sem ônibus. Coloque carros menores. Micro-ônibus. Ônibus menores. Que em Santos tem o seletivo. O seletivo vai costurando a cidade. Não entra aqueles ônibus de 40, 50 passageiros, mas tem micro-ônibus que comportam 20 pessoas. Por que não colocar aqui? Por que não? Ah, mas aí vai caber menos gente e a viagem vai ficar mais cara. Então coloca mais ônibus. Aumente o número de carros. Você vai continuar atendendo, entendeu? Você vai gastar menos, porque é um carro menor. Coloca ônibus elétrico, né? O que não Também, dá Fica lindo, né? o que não dá é para penalizar, porque desde que o mundo é mundo, o ônibus passa aqui pela Marina. Não dá para penalizar o comércio de uma avenida inteira Por causa de uma empresa. por causa né? de uma empresa. É o que está acontecendo. A gente está sendo penalizado, né? Porque faz muita diferença, né, Gabi? Faz muita diferença o ônibus não passar aqui pela Marina. Porque tá passando. Ah, não, mas tá passando. Só que assim, as pessoas não sabem quais os ônibus estão passando pela Marina. Porque uma meia dúzia passa pela Marina, outra meia dúzia passa pela São Paulo. É de acordo Então, com o gosto, né? Uma hora eu tô afim de Então, passar assim, às vezes a pessoa fica horas esperando o ônibus aqui enquanto que ele tá passando lá. E vice-versa. Então, assim... Entendi. Eu pensava que não, é aleatório, então. Não é aleatório. Algumas linhas passam Passa. aqui. E algumas Outras passam linhas lá. Se você entrar no site, você até vê as linhas, né? Ah, passa em tal horário no ponto tal. Mas muitas vezes, que nem eu, que não, na minha rua, né, aqui na Getúlio Vargas, não tem um ponto de ônibus. Mas é passagem para quem está indo para o primeiro ponto da Avenida Marina.
Eu perdi essa passagem. Eu vou reclamar? Tem todo o direito de reclamar. Ela vai reclamar? Ela tem todo o direito de reclamar. Agora, se todos reclamarem junto, obviamente vai ter mais força essa reclamação. Sim. Não sendo contrário ao ônibus na Avenida São Paulo. Tem que ter ônibus na Avenida São Paulo, assim como tem que ter ônibus na praia. Assim como tem que ter ônibus na Avenida São Paulo do Veracruz para lá. Você imagina a pessoa que mora do lado praia, do Veracruz para lá, até a Genor de Campos. Ela quer pegar um ônibus 8 horas da noite, ela tem que atravessar a pista, tem que ir até Monteiro Lobato para pegar um ônibus. Para depois atravessar de novo. Para depois atravessar de novo. Então, assim, sabe? Assim, são coisas... A ideia do ônibus não é circular, ônibus circular, só que o ônibus circula na cidade toda. Ele vem até aqui, aí ele passou ali no Aguapeú, ele pega Embaixador Pedro de Toledo, pega Monteiro Lobato e vai embora. Antigamente tinha um trenzinho, hoje em dia nem trenzinho tem mais para atender a população aqui do lado de cá. Então, assim, são tudo coisas que a associação, você que é comerciante, mora para lá, do Veracruz, Jardim Praia Grande, Vila Seabra, do lado do praia, eu tenho reclamação, sinto falta do ônibus. Na associação comercial você vai ter espaço para discutir isso. Sozinho você não vai conseguir. Mas se todos vocês se juntarem, vierem até a associação, vamos fazer um ofício, a gente tem isso interesse, leva em pauta na Câmara dos Vereadores. A associação vai fazer isso. Essa é a ideia. A ideia é não deixar o comerciante, empresário, seja ele agricultor, industrial ou MEI, autônomo, sozinho. Não, e linka, só para fechar, acho que é importante destacar isso, é o momento de se discutir mobilidade, já que vai vir um pedágio aí. Pois vai vir uma concessão. Tem esse agravante ainda. O que Mongaguá vai ganhar com isso? Né? Porque poderia ter eu acho difícil ter muitos viadutos, mas no mínimo mais um viaduto na divisa com Itaém deveria ter, porque facilitaria a circulação do ônibus. Sim. Porque se for essa uma das propostas, fazer mais umas duas, um acesso igual que tem aqui na entrada, né, igual que tem no Aguapeú, seria inteligente. Sim, porque poderia fazer o ônibus circular mesmo, que ele pega pela Monteiro Lobato, volta pela São Paulo, da São Paulo e por lá, até para dar nova vida ao lado praia, né? Que infelizmente está morto. Depois do Veracruz ali é morto. Fora da temporada não tem ninguém. É até perigoso andar para lá. Antigamente eu gostava de correr na praia, quando eu era mais disciplinado. Hoje eu tô meio preguiçoso, entendeu? Aí você às vezes queria fazer uma corrida um pouco mais longa, na hora que passava aqui o Veracruz, pegava a Vila Atlântica, super ermo, perigoso. Por quê? Não tem vida. Sabe assim, não tem nada. Não tem um comércio, não tem um restaurante, não tem nada. Daqui para lá tem os quiosques que vão estar fechados, porque não tem movimento, não tem vida. Então, tipo, pro cara não vale a pena abrir. Eu vou esperar a temporada, final de semana de sol, para eu poder abrir. Inclusive, quiosqueiro associa-se também, né? Também, já temos quiosqueiros, por favor. São dos mais interessados. Sejam bem-vindos, é verdade. É importante. Bem-vindos todos. E a pergunta, para não ocupar tanto tempo de vocês, né? Já estamos 1h30. Uau! Nem parece, né? Para se associar, como acha quem? Rede social, telefone, sinal de fumaça? Eu acho mais fácil entrar em contato primeiramente pelo Instagram, né? Pelo Instagram nosso, é a.c.mongaguá, que é a Associação Comercial de Mongaguá. E aí manda um direct para nós, né? E a gente vai encaminhar aí um número de WhatsApp, enfim, a gente vai fazer aquela filtragem primeiro, né? Para saber se a pessoa realmente se enquadra aí para se associar. E aí a gente manda os dados, né? Tudo que precisa. Basicamente é um preenchimento de uma ficha, né? E fazer o primeiro pagamento, né, de associado. A taxa de adesão, de adesão. Que é R$ 49,90, que é o mesmo valor das mensalidades. Gente, às vezes é um desconto que você tem no plano de saúde, você já vai repor esses R$ 49,90. Exatamente. É verdade. Não, às vezes a pessoa tem a percepção errada, não, é um investimento, né? Porque é que nem eu esqueci de citar. O pedreiro, o que eu vou ganhar com isso, se eu me associar? Você vai estar participando de uma rede de contatos. Sim. E a gente precisa muito, né? A gente outro dia estava comentando. Quem tem uma pessoa que mexe com refrigeração, quem tem uma pessoa que que tem pedreiro, que tem um mestre de obras. Então, assim, os empresários também precisam dos serviços. Né? E muitas vezes quem troca vidro, quem não. Então, precisa. E se a gente tem essas pessoas lá dentro, com certeza vai ser dado prioridade, né? O networking de uma associação comercial é incrível. Que nem a gente está conhecendo você, que trabalha com comunicação, você está conhecendo
né? A gente, a Gabi, que tem a peixaria, não sei, a gente vai fazendo uma rede, que nem o cara que o pedreiro que está na associação. É óbvio que a gente vai dar prioridade para quem está junto com a gente. Aí o salão de beleza, o advogado, o corretor, é tudo isso. A gente vai fazer, é uma rede. É uma rede, né? Exatamente. E onde todo mundo se beneficia, né? E quando tiver algum problema, todo mundo lutando por isso, e não uma pessoa. Que nem eu, quando o ano passado que teve aquela reforma de 5 anos. 5 anos. Aquela reforma de 5 anos, eu ia e reclamava, e eu fiquei com fama de mimizenta. Porque é a Deise reclamando. Agora, ninguém vai falar que a Associação Comercial de Mongaguá é mimizenta. Não, gente, a associação tá reclamando. Entendeu? É outra coisa. A gente tem uma representatividade. Força, a voz. Só pra voltar. É aí que os R$ 49,90 por mês vale. Às vezes você não paga numa pizza, entendeu? isso, né? Não, nem sabe assim, e vale. É o cliente potencial que você tem ali na tua mão. Entendeu? É a representatividade para você poder ter voz na prefeitura. É todo o círculo de interessados no mesmo assunto, no mesmo desenvolvimento. Então, assim, os R$ 49,90 é simbólico, entendeu? É simbólico. É para você ajudar a associação. É para você apenas, sabe assim, hoje, por exemplo, a associação não tem nenhum telefone celular. Você perguntou como é que faz para entrar em contato? Aí a Gabi falou assim, não, entre em contato com pelo Instagram. Porque assim, a associação, por mais que já tenha, são 52 associados já, né, salve o engano, a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para pagar o sistema da associação comercial. Porque o pessoal às vezes não percebe isso. Tem um gasto enorme com burocracia, que é papelada, tabelião. Sim, para fazer a ata. Aí tem um gasto agora com contabilidade, com a Receita Federal. Então, assim, são coisas que daqui a pouco vão começar a falar, pô, mas e meus R$ 49,90? Eu não tô vendo nada. Vocês não estão apresentando nada, vocês só falam. É um projeto, é uma ideia. A gente tem que ser paciente. Assim como as pessoas estão se dispondo dos R$ 49,90, eu também tô. Ela também tá. Todos nós estamos. E detalhe, a gente não recebe para ser da diretoria nem R$1. Nada, é gratuito. É voluntário. Totalmente. Não, porque pode ser que a pessoa ache que a gente está ganhando alguma coisa. Não colabore, né? Imagina. Fora o tempo que a gente já gastou. Nós temos prestadores de serviços que estão há mais de ano trabalhando de graça. Até hoje não receberam. E eles já falaram, quando a associação voltar, quando a associação estiver tudo certinho, a gente pega todas as coisas que foram gastas, todos os processos, taxas disso, taxa daquilo, e aí vocês vão me pagando certinho. Tudo tranquilo. Até hoje trabalhando de graça. Em prol da confiança, né? Da confiança. Então, assim, não tem por que haver desconfiança. São todas pessoas que querem as mesmas coisas, os mesmos benefícios, as mesmas facilidades, ter voz. Então, assim, não está desperdiçando. Você não está desperdiçando os R$ 49,90. Você está depositando numa associação confiança, credibilidade e com certeza um futuro mais próspero, mais forte para todos os comerciantes da cidade. E claro que a associação vai promover o próprio comércio local. Sim, para que o dinheiro fique aqui, né? Sim. Inclusive, vocês citaram o Toninho Izar, lá da Izar Turismo, ele falou isso, que uma vez ele tem uma agência de viagens, ele faz um monte de viagem, evento, tal. Ele falou que ele teve aqui com a gente, não aqui, né? No outro espaço que a gente tinha, mas no Penaria Podcast. Ele falou que estava na Praia Grande, tinha um vereador da cidade comprando passagem na empresa, no shopping na Praia Grande. O cara ia viajar, em vez de comprar com o Toninho ou com qualquer outra empresa local, não, o cara vai lá e prefere gastar o dinheiro na Praia Grande. Não que ele não tenha esse direito. Mas assim, será que ele foi lá para cotar, para ver o preço? Será que antes da pessoa ir lá na Praia Grande, naquela loja de papelaria grandona, ele foi lá na Daisy para ver o preço das coisas da Daisy? Antes de eu ir lá em Santos ou na Praia Grande, no Mercado do Peixe, foi lá na Peixaria Paulista para ver? Então assim, poxa, que seja mais barato. Assim, e a força do comércio? O que você está fazendo para fortalecer o comércio da sua cidade? Você está pegando o seu dinheirinho que foi suado pra caramba,
para depositar no cofrinho de outra cidade. E fortalecer o comércio de lá, a Exatamente. população de lá. Exatamente, mas assim, Os funcionários, aí eles lá contratam mais funcionários e a gente continua ficando cada vez mais pobre, né? Como diz o outro. então, mas não que ele não tenha isso. esse direito. Não, sim, a gente Mas, assim, compra também, né? A gente Sim, a gente gasta. também é ser humano. A gente vai para Santos, eu vou para Bragantino, para Itanhaém, para São Claro. Paulo. Só que assim, eu tento fazer de tudo para gastar no meu vizinho. Ajudar o meu vizinho. E o meu vizinho vai me ajudar. Né? Então, assim, enquanto houver essa mentalidade, você falou, o vereador X estava lá na empresa comprando um cruzeiro, por exemplo. Praticamente, provavelmente é o mesmo preço. Sim, É tabelado. Porque porque é valor, né? O mesmo não, valor. Só que assim, não, preferiu prestigiar o shopping. Então, assim, é triste. É uma triste realidade que a gente tem que conviver. Ou então vai lá numa grande empresa de obra. Tem uma lojona lá, que eu não gosto Sim. nem de falar o nome. Eu tô na loja, por exemplo. Vim comprar uma tinta. Pô, lá é tanto. Eu falo, então vai lá e compra. Porque assim, eu não pago esse valor. É bem assim. Sabe, assim, Ixi, eu escuto é tão tanto. agressivo. É tão agressivo. Assim, cara, então você. Desculpa, mas eu não consigo competir. Se você já chega assim, impondo preço pra mim, como é que eu vou competir com você? Como é que eu vou falar pra você? Não, eu vou fazer esse preço. Então, quer dizer, se eu paguei, um exemplo, ele chegou com uma tinta, que aconteceu recentemente, era R$ 599,90. Lá. Pro consumidor final. Eu liguei pro meu distribuidor, para eu comprar era 630. Então eu vou pegar pro meu cliente e falar assim, não se preocupe, eu vou comprar por 630, mas eu vou te fazer 599. Não, Tipo assim, impossível. não faz sentido. Não faz. Então, mas Eu passo por isso. o consumidor não quer saber. É. Entendeu? O consumidor não quer saber. Você vai falar assim, pô, ele compra 1 milhão de litros. Não, a pior o povo chega lá e fala assim, porque lá no Nordeste eu comi um camarão pistola, paguei X. Aí eu vim pra cá, e aí quando você vai descobrir a história, mas quando que foi? Eu sempre pergunto, mas quando você ficou... foi uns 10 anos atrás. Eu falei, realmente, há 10 anos atrás tudo estava mais barato. Não, mas Inclusive o camarão rosa. Mas o pessoal tem uma percepção acho errada nessa questão do comércio. Que nem eu tenho rodado muito por aí, em todas as cidades, que nem eu falei de Peruíbe, que eu sei lá o comércio de lá. Mas às vezes a pessoa, como você falou, é 599, a tua vai sair valor X, só que o meio de pagamento lá é diferente. Sim, é à vista. É à vista. É à vista. E se quiser parcelar, tem juros. Entendeu? Aí um exemplo, aí a pessoa vai lá, quer comprar peixe e tal, que geralmente tem que ser produto fresco e tal. O tempo que ele vai gastar é ir lá. Dinheiro com a gasolina. Gasolina. Tem. Se ele não acondicionar, um exemplo, no caso de Sim, peixes, estraga. Ou passa, né? Passa do. Sim. Mesmo. Aí, papelaria. Mas o empresa tal. E sinceramente, o preço dessas grandes papelarias Não tem nada de. é caro pra caramba. Nome, né? É caro pra caramba, entendeu? Então, o consumidor local ele tem que começar a entender isso. É o alarme. Ela tem um compromisso. É compromisso. Não vou ocupar muito mais o tempo de vocês, mas acho que é isso. O grande detalhe é esse. Ai, desculpa. Não, fica tranquilo. Exatamente porque eu tenho um compromisso. Mas acho que o grande detalhe é esse. O consumidor local ele tem que começar a entender, e eu acho que aí, nesse ponto, a gente amarrar toda essa ideia da associação comercial, é que a associação comercial vai ligar internamente todos os comerciantes, vai ter uma rede de contatos e tal, e essa rede vai atingir o consumidor. Sim. Onde tem pastel em Mongaguá? Tem X, Y, Z, 1, 2, Sim, 3, com 4 e certeza. tal. Pô, criar uma plataforma da cidade. É. Então, assim, são coisas tão simples que hoje em dia, né, atuais, eu vim aqui, eu quero prestar esse tipo de serviço, vamos fazer uma parceria para ajudar todos os comerciantes. Vai agregar. Sim. Vai agregar para todo mundo, para o comerciante e para o consumidor final, para o mongaguaense, né, que é o maior interessado nisso. Não, e obviamente pode chegar uma hora que vai ter campanha de desconto, Sim, que é um dos principais pautas. Nossos Né? objetivos. campanha de fidelidade, campanha de cupom, que é uma coisa que acontece. Então, quem ganha é o consumidor final. Uhum. Né? Uhum. Então, acho que para não ocupar tanto tempo de vocês, se vocês tiverem alguma consideração final, que eu acho que vocês também estão convidados a voltar aqui para a gente continuar o assunto, porque vocês viram que Vai embora. 1h30 não dá muito, não.
Assim, a única coisa que eu gostaria de falar é, assim, acredite na ideia da associação comercial. Eu, falando por mim, Ivo, era uma pessoa que não acreditava nesse tipo de organização. Principalmente até quando teve a pandemia. Durante a pandemia, eu mudei de opinião várias vezes. Tinha hora que eu achava que tinha que fechar, tinha hora que eu achava que tinha que abrir. Não, fecha de novo, não abre. Só que assim, você fica fechado, só que as suas contas não param. Né? Quem foi que representou a gente para tentar fazer alguma coisa aqui na cidade? Ninguém. Eram apenas grupos de comerciantes discutindo entre si, muitas vezes de forma bem agressiva, pessoas conhecidas, né, amigos de longa data, brigando, porque um tinha opinião de fechar e o outro de abrir. A associação, ela vem para agregar. Então, assim, acredite na ideia da associação. A associação não vai trazer mal, não vai te prejudicar, ela só vai te ajudar. Ela vai ajudar a cidade, vai ajudar o morador de Mongaguá e com certeza vai dar credibilidade, valorizando o comércio local, principalmente. Como a gente já falou do clube de desconto, enfim, vários outros benefícios. Então, em breve, quando tiver tudo oficializado e vocês derem início à próxima etapa da associação comercial, onde a gente marca de novo, vocês vêm contar essa novidade. Eu acho que é importante ter essa agenda também de divulgar, que comunicação é tudo, né? Sim, com certeza. E vai né? deixando as pessoas atualizadas. Sim. Né? Com certeza. E também siga a gente lá no Instagram, a gente tem colocado bastante coisa, né? Todos os eventos que a gente tem participado e participou desse do Jovem Aprendiz. Quando a gente fez a assembleia também, nós colocamos, a Deise colocou o vídeo lá. Então acompanhe também o que está acontecendo lá no nosso Instagram, né? Porque aí a pessoa já consegue se atualizar. E aí por lá a gente consegue, né, a fazer com que essa pessoa que, né, por enquanto é só um curioso, a pessoa que está lá estudando, vendo o que a gente vai fazer, ela possa também entrar em contato para se associar. Não sejam desconfiados, sejam associados. E acredito que somos pessoas honestas, né? Sim, então a sim. gente jamais vai ficar brincando, né, com o dinheiro de alguém. Então a gente está realmente com seriedade, né? Tudo planilhado, né? Tem a tesouraria, tem o pessoal que é responsável pelo financeiro. Então isso tudo, né, vai ser feito prestação de contas, né, do que está sendo feito. Tem toda essa responsabilidade, né? Sim, tem que ter. Claro. Então, muito obrigado, Ivo, muito obrigado, Deise, muito obrigado, Gabriela. Obrigada a nós. Sigam lá a.c.mongaguá no Instagram, em breve Facebook, acho que outras redes, YouTube. O Facebook a gente não tem acesso ainda porque ainda é da antiga associação. Em breve no TikTok, né, também. Fazendo assim. Essa é a parte fica com a Deise. Então, Olha, pode falar. desculpa. Não? Caso, a gente nem combinou isso antes, mas assim, caso alguém queira se associar e sinta dificuldade, porque às vezes não tem Instagram, sei lá, né? E pode também ir lá na papelaria, eu me disponibilizo. Sim, né? a A cadastrar a também. pessoa. Então, pode também, a gente tem a Pessoalmente, fichinha né? de inscrição lá, né? De proposta, e pessoalmente fazer A ideia se associar por enquanto a gente não, né? A ideia, Gostei. assim, uma das ideias, né? Tanto que na ficha tem lá padrinho, né? A ideia é que com o tempo os associados antigos, né, tenham lá na sua própria loja uma ficha e eles apadrinhem novas pessoas, novos associados. E por que não essas lojas antigas que estão trazendo novos associados tenham descontos em mensalidades, tenham descontos em outros produtos que a associação vai ofertar. Eu já convidei umas 5 pessoas para se associar, hein? Olha, tá vendo só? Isso aí. que ótimo, Olha só. Você, obrigada. infelizmente, ainda não tem plano de desconto na associação. Em breve, em breve. vai ter. Então, fico muito feliz que vocês estiveram aqui. Tem mais alguma consideração final? Ou podemos Muito amarrar obrigado, aqui? muito obrigado pelo espaço, pela Obrigada. oportunidade. Não, o espaço está aberto. Eu quero que vocês voltem aqui, até a gente tem outras ideias para a gente desenvolver. Mas fico feliz que vocês participaram hoje. Esse conteúdo é gravado. Lembrando que quem acompanhou o conteúdo até agora pode curtir, deixar comentário, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal do Pé na Areia Podcast, porque vocês em breve voltarão aqui, até outros associados poderão vir também aqui. Eu acho que é importante mostrar quem é que faz o comércio de Mongaguá, né? Então, muito obrigado. Nós que Eu que agradeço. agradecemos. Então, muito obrigado você que acompanhou o Pé na Areia Podcast até este momento. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe este conteúdo e até a próxima edição em breve.